Fala, gurizada, e daí? Bom, hoje a gente então inicia ou finaliza, né, o nosso trabalho com polinômios, tá? Então a gente optou aí finalizar polinômios para que em agosto aí a gente entre num assunto novo, então, tá? Preferência presencial, né? Vamos lá. Mas vamos lá, gente. É o seguinte, o que nós temos aqui hoje para trabalhar? Todos os exercícios, eu repito, todos os exercícios do material, os exercícios iniciais de polinômios, serão finalizados hoje. A gente vai trabalhar hoje, acho que creio, com uma base de 20 exercícios, tá bom? Então vamos lá. Começando com o exercício 310, ele pede justamente os valores de A e de B, né, para que a igualdade entre essas duas expressões seja verdadeira. Muito bem. Se no lado esquerdo nós temos uma fração, no lado direito nós temos duas. Para que as coisas fiquem iguais, nós temos então que deixar essas duas frações em uma só, tirando um MMC. O MMC nada mais é do que o x menos 1, que multiplica o x menos 2. Bom, fazendo essa relação aí de divisão, x menos 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 1, sobra x menos 2, multiplica pelo A. Depois sobra x menos 1, multiplica pelo B. Cancelamos os denominadores, multiplicamos o A pelo x menos 2, o B pelo x menos 1, e agrupamos o que tem x, fica num grupo, o que não tem, fica no outro, beleza? Então, o que a gente fez aqui? Que o A mais B, então, ele tem que ser igual a 3, e que o menos 2A e o menos B, esse tem que ser igual a 1, né? Termo independente com termo independente, coeficiente do x com coeficiente do x. Nós temos ali que encontrar os dois valores. Então, notem que o BI numa equação ele é positivo e na outra equação ele é negativo. Então, basta que nós façamos aqui a soma entre as duas equações. Quando nós fizermos a soma, vai sobrar um A. Um menos A, por sinal, né? Então, menos A igual a 4 e, portanto, um A valendo negativo 4. Para descobrir o B, escolha qualquer uma das duas equações, pode ser a primeira, né, que é A mais B igual a 3, substitui o menos 4 no lugar do A, isolando o valor do B, chegaremos em 7. Bom, já essa questão 311, ela tem a mesma característica, tá? Tirar o MMC do lado direito, fazer aqueles produtos, só que tu tem que notar o seguinte, gente, este MMC do lado direito, se tu aplicar a distributiva x menos 1 multiplicado por x menos 2, ele dá exatamente igual ao denominador do lado esquerdo, que é x ao quadrado menos 3x mais o 2. Sendo iguais, o que a gente faz então? Cancela os denominadores, multiplica o lado direito, o m com a expressão x menos 2, o p com a expressão x menos 1, e agora vamos agrupar, e vamos agora cair num sistema. Se o nosso objetivo é achar o m, notem que o p numa equação ele é positivo, e na outra ele é negativo. Basta somar as duas equações, menos m igual a 5, multiplicando por menos 1, o m igual a menos 5. Então, a 310 e a 311, características iguais de desenvolvimento, que, por sinal, é a mesma característica da questão 312, tá? Então, a gente tem aí, tirar o MMC de novo, multiplica o denominador do lado direito, para verificar se ele fica igual ao da esquerda, e ele fica igual. Alguém pode questionar isso. Se não ficar igual, não teria nem como a gente resolver essa questão, né? Então, ele vai ficar igual mesmo, tá? Cancelamos, então, os denominadores, multiplicamos o A e o B pelas respectivas expressões, ficamos, então, agrupamos o que tem de x num parêntese e o que não tem x no outro, e igualamos os dois, né? Ou seja, o da esquerda com a direita, o termo em x, e o da esquerda e da direita, o termo independente de x. Bom, o detalhe é o seguinte, pelo esquema é a mesma coisa, né? Acha o A, acha o B, e depois, então, substitui em B mais 2A. Mas notem que se vocês somarem as duas equações, simplesmente somarem as duas equações do jeito que elas estão, ficaremos, então, do lado esquerdo com quem? Menos 2A e menos B. E do lado direito, o 3. Alguém pergunta, e daí? E daí? Que notem a pergunta que está lá em cima no enunciado. É B mais 2A. Ora, se é B mais 2A, tem exatamente os sinais contrários de quem a gente achou. Então, não seria legal multiplicarmos por menos 1? E se nós multiplicarmos por menos 1, fica 2A mais B
igual a menos 3. É uma maneira, tá? Então, tu nota que a 310, 311 e a 312 são questões extremamente iguais, parecidos no seu desenvolvimento, e, na minha visão, que vocês vão ter muito mais exercícios lá atrás, na parte de polinômios, mas lá atrás do polígrafo 2, não sei se vale a pena muito investir nisso, tá, gente? Se vocês entenderam qualquer um deles, ou seja, os três, logicamente, pronto, acabou. Esse assunto morreu, passa para frente. Onde é que pode cair isso hoje? Talvez numa Santa Catarina, uma Federal Santa Catarina, só. Entendeu? Porque Enem isso obviamente não cai, e URGS isso é o que caía antigamente na URGS, tá? Então, né, não vale a pena a gente investir muito tempo. Ah, lá vai ter 10 questões para a gente resolver desse tipo. Gente, se tu sabe, não vale a pena investir tempo em cima desse tipo de questão, tá bom? Então deixe esse tempo para umas outras questões mais legais, né? Mais possíveis, então, de cair nessas provas que a gente citou. Aqui ele pergunta qual é o quociente, qual o resultado, né, da divisão do P pelo D. Então nós vamos aplicar aqui o método chave, tá, gente? Um método bem tranquilo, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. E a primeira regra é dividir o termo de maior grau do dividendo com o termo de maior grau do divisor. Notem, o maior grau do dividendo é x ao cubo e o maior grau do divisor é x ao quadrado. Então a divisão deles dá x. Onde é que a gente coloca o x? No resultado da divisão ou no quociente. Vamos lá, então, olha ali, olha quem apareceu, o x. Agora o que nós vamos fazer? Vamos ver aqui? Nós vamos multiplicar esse x pelo divisor, colocar lá embaixo do dividendo com sinal contrário. Parece chato isso, mas não é não, né? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Colocamos lá, menos x ao cubo. X vezes 3, menos 3x. Colocamos lá, mais 3x. Somamos as duas equações, o x ao cubo vai ser eliminado e vamos então ficar com x ao quadrado mais 4x e menos 3. Podemos parar? Não, porque o grau do resto, o suposto resto, ele é igual ao grau do divisor, então continua a tua divisão. E a regra continua a mesma. Vamos então ver qual que é o maior grau do novo dividendo. O novo dividendo é x ao quadrado mais 4x menos 3 pelo maior grau do divisor. Os dois são iguais e, portanto, a divisão dá 1 positivo. Colocamos do lado do x o 1 positivo. Se vocês estão com pressa, acaba aí a questão, marca a letra A e ponto final. Se quiser ir até o final, como nós vamos, o que a gente vai fazer? Pegar o 1 e multiplicar por x ao quadrado menos 3 e colocar ali embaixo do novo dividendo com sinal contrário. Menos x ao quadrado mais 3. Soma as duas expressões e ficaremos com 4x. Significa dizer que o quociente, que é a pergunta dessa questão, x mais 1. E o resto é o nosso 4x. Beleza? Então é um método tranquilo, né? Não é um método que cai bastante, mas é um método que é bom a gente entender como é que a gente então resolve esse tipo de questão. Beleza? Bom, nessa questão da PUC ele questiona o conjunto das raízes daquela expressão, daquele polinômio enorme ali, né? Estranho e tudo mais. Pois muito bem, tem que lembrar uma regrinha lá nas propriedades do vídeo número 2, no vídeo número 3, que dizia que x menos a na n é um fator de p de x. Então, temos n raízes iguais a a. Mas o que isso tem a ver com a pergunta? Então, vamos lá. O x menos a ao quadrado, primeira coisa, buscamos a raiz do x menos a ao quadrado. Você sabe que a raiz basta igualar a zero, a nossa base, né, do expoente 2. E aí nós temos a raiz a. Ela aparece, então, duas vezes. É a chamada raiz dupla, né? X menos b, expoente é 1. A raiz é b. Então, nós temos uma raiz igual a b. E x mais c na 5, a raiz é menos c. X mais c igual a 0, x é menos c. Então, nós temos 5 raízes iguais a menos c. Ali no finalzinho está 5 raízes iguais a c. Mentira! 5 raízes iguais a menos c. Tá bom? Então, vou trocar ali. Vamos lá. O que significa dizer que nós teremos, então, a, depois o b, depois o menos c 5 vezes.
Não esqueça que elemento repetido num conjunto, ele não é contado mais uma vez. Então, em vez de colocar A e A, coloca apenas um A. B é B, só tem um. Em vez de colocar 5 menos C, menos C, menos C, menos C, menos C, coloca apenas um. Então, as raízes dessa equação, ou dessa expressão P de x, é o A, o B e o menos C. Tá bom? Bem legalzinha, né? Bem teórica, bem rápida e bem tranquila. Tá bom? Então, ali não é 5 raízes iguais a C. 5 raízes iguais a menos C. Sem problemas de pandemia, tá? Esqueci um sinalzinho ali, mas na resposta não. A resposta tá ok, ok. Bom, aqui ele pede o quociente entre um x² menos 9 e o x mais 3. Bom, eu poderia fazer pelo método chave, né? E fazer a questão como a gente fez agora há pouco. Mas eu optei aqui, gente, em fazer o método de Breuil-Ruffini, que é um método legal. O método de Breuil-Ruffini é um método em que, neste lugarzinho aqui da esquerda, nós colocamos a raiz do divisor. E nesses lugares aqui, da direita, então, dessa linha, colocamos os coeficientes do dividendo, tá bom? Então, quem é a raiz do divisor? O divisor é x mais 3. E a raiz, então, vai ser negativo 3. Então, o negativo 3 vai lá naquela casinha embaixo da raiz do divisor. Fique olhando lá. Não olhe para mim, olhe para lá. Olhou? Olhe para lá. Tá bom, valeu. Olhou, então, olha lá. Olha quem apareceu lá. O menos 3. Agora, cuidado, cuidado. Que a hora de tomar cuidado é agora, aqui, ó, nesse exemplo. Embora sendo uma saída, talvez, pelo método chave fosse mais fácil, eu estou aplicando o Ruffini para vocês aprenderem Ruffini também, tá? Porque é bem legal. O x² menos 9 está faltando um termo, que é o termo em x. Então, é x². Então, o coeficiente do x² é 1, o coeficiente do x é 0 e o termo independente é 9, negativo. Então, olha ali, ó, 1, 0 e menos 9. 1 e o 0 fica, então, no meio, e o menos 9, que é o termo independente, fica depois daquela linha. Vamos fazer essa divisão, tá bom? Agora a nossa regra é bem tranquila. Vamos lá, então? Baixa o primeiro termo do dividendo. Baixa o primeiro termo do dividendo. Então, o primeiro termo do dividendo é 1. Então, vocês vão baixar o 1. Olha ali, baixou. Agora, vocês vão pegar este 1 e multiplicar pelo menos 3. Vocês vão pegar o 1 e multiplicar pelo menos 3. E colocar embaixo do 0. Bom, essa multiplicação dá menos 3. Então, vocês vão somar 0 com o menos 3. Olha ali, ó, somar os dois resultados, o 0 com o menos 3. Dá menos 3. O que é que a gente vai fazer agora? Continua o mesmo processo. Pegamos, então, o menos 3 e multiplicamos pela raiz do divisor, que é menos 3. Colocamos embaixo do 9, negativo. Então, esta soma vai dar menos 9 mais 9 vai me dar 0. Não é? Tinha que dar 0? Não, não tinha que dar 0, né? Porque ele quer o quociente. Mas quem é o quociente, então? O último número sempre representa o resto e os outros coeficientes são os coeficientes do quociente, tá bom? Então, o nosso quociente é dado por 1x menos 3 e o nosso resto é 0. Como ele pediu só o quociente, é x menos 3. Bom, aqui nós temos um polinômio, né? Ele é divisível por 2x menos 4, que é o valor do m, bem tranquilo, lembrando de um teorema chamado Teorema de D'Alembert. E o Teorema de D'Alembert diz o seguinte: se o polinômio é divisível por x menos a, pegue a raiz de x menos a, que é a, e substitua no polinômio. E se ele é raiz, então tem que dar 0. Tá? Se ele é raiz, se ele é divisível, ele vai ter que dar 0. Então, a palavra divisível é sempre associada a um resto 0. Então, usei aqui o teorema do resto, só que, em especial, quando tem a palavra divisível, esse resto não pode ser 5, nem 6, nem 7, tem que ser 0. Tá? Então, pegamos a raiz do divisor, que vai ser 2, né? 2x menos 4 igual a 0, e substituímos o 2 no polinômio, e igualamos a 0. Então, 2 na terceira, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos m, igual a 0. Então, menos 8 mais 8, menos m, igual a 0. Por aí a gente encontra, então, o m igual a 8. Bem tranquilo, usando uma teoria que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá bom? Determina os valores de a e b, de modo que 1 e 2 sejam as raízes do polinômio fulano. Bom, gente, ele está dizendo agora que 1 e 2 são as raízes. Então, o que eu vou fazer?
vou usar esta regrinha, esse teorema, que é o teorema do resto, né? Só que ele está dizendo que, como são as raízes, eu vou substituir a raiz no polinômio e o resto tem que dar zero, certo? Então, o PD1 e o PD2, quando substituído no polinômio, o x por 1 e depois o x por 2, vocês têm que igualar a zero. Então, ficou bem tranquilo, ó. 1 na quarta, A1 ao cubo, B vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 4. Tá? Organiza melhor essa expressão e nós ficamos com uma equação que eu chamei ela de equação número 1, que é menos A mais B igual a menos 1. Fechou? Faz a mesma coisa agora para o PD2. Então, 2 na quarta, A vezes 2 na terceira, mais B vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 4. E não esqueça, como é uma raiz do polinômio P de x, né? Então, nós temos que igualar a zero. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro dá uma melhorada na aparência da expressão e depois organiza. O que tem A e B fica do lado esquerdo, o que não tem vai para a direita. E chamamos então de equação de número 2. Bom, essa equação número 1 e a equação de número 2 é um sistema. Então vocês vão, para achar o valor de A e depois achar o B e depois achar o A, vocês então peguem o seguinte, multiplique a primeira equação por negativo 4. Vamos ver como é que fica? Ó, ficou mais 4A menos 4B igual a 4 positivo. Jogue a segunda equação aqui embaixo, normal, e agora vocês vão somar as duas equações. Então, na soma das duas equações, ficamos com menos 4A igual a menos 8, e, portanto, o A igual a 2. Tá bom? Substituindo em qualquer uma das equações o A trocando por 2, vamos encontrar, logicamente, o valor do B. Então, fica menos A mais B igual a menos 1, menos 2 mais B igual a menos 1, e, portanto, o B assumirá a resposta de 1. Tá aí. Usar as alternativas nesse caso, não vejo como o melhor caminho, tá? O melhor caminho foi esse que a gente fez mesmo, né? Cuidado um pouquinho ali na questão, porque usar as alternativas, se for na letra A, tudo bem, mas se for na letra E, vocês vão fazer 5 tentativas até chegar na resposta, aí demora muito, muito, muito. 5 é raiz dupla de P de x e o termo independente é nulo, então o menor grau possível para P de x. Então, se A é uma raiz dupla, então A e A são raízes. Isso é uma das propriedades que a gente já viu. Então, se 5 é raiz dupla, 5 e 5 são raízes. Termo independente é nulo, então, no mínimo, uma raiz será nula. Eu falei, no mínimo, uma raiz será nula. Então, ele quer saber quantas raízes, no mínimo, nós teremos, porque não tem como saber quantas raízes, tá, gente? Mas no mínimo tem. No mínimo eu tenho 5, 5 e 0. Né? No mínimo, uma é nula. Pode ter 2 nulas, posso ter 3 nulas, mas no mínimo uma. Então, nós temos, então, essas 3 raízes, e eu coloquei dentro do parênteses, a raiz 0, eu coloquei dentro do parênteses chamando no mínimo, tá bom? Então, o grau é o número de raízes, portanto, se eu tenho 3 raízes, no mínimo, o grau desse polinômio P será 3. Bom, aqui nós temos o P de x, é muito parecido com o que a gente fez agora há pouco, que nós igualamos a 0, só que agora a gente vai substituir o menos 2 e vai igualar a menos 12, vamos substituir o menos 1 e vamos igualar a 0, tá bom? Então é isso que nós vamos ter que fazer, tá bom? Agora, cuidado, né, gente, com substituir menos 2 ali, bota dentro de um parênteses, vê se o expoente é par, vê se o expoente é ímpar, tá bom? Senão a gente pode ter problemas nos sinais, né? Então ficou ali, ó, menos 2 na quarta, menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, então muita atenção. Tá 16 positivo, menos 8A, aí nós temos 4 vezes 7 vai dar 28 negativo, né? Depois nós temos o 2B positivo, mais 6 igual a menos 12. Então daí a gente então organiza a equação e chamaremos então de equação número 1. Faremos a mesma coisa com menos 1, mas o mesmo cuidado, porque substituindo o número negativo, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Expoente par, expoente ímpar. Então vai dar 1, o menos 1 ao cubo fica menos A, o menos 1 ao quadrado fica positivo, mas o 7 é negativo, fica menos 7. O menos B com menos 1 dá mais B, e mais 6, e esse sim é igual a 0.
Organiza melhor a tua expressão. Chegaremos então na equação de número 2. O que nós vamos fazer agora? Pegar a equação 1 e a equação 2. Só que a equação 2 é interessante, para a gente poder cobrar o A e depois o B depois o A, é multiplicar a segunda equação, por exemplo, por negativo 2. Tem outros caminhos, né, gente? Vocês notem o que vocês acharem melhor. Então, olhe bem, a primeira equação não foi alterada. A segunda foi multiplicada por menos 2. Por que eu multipliquei por menos 2? Para poder cancelar agora os valores do B. Então, agora eu vou somar as equações 1 e 2 e vamos ficar com menos 6A igual a menos 6. E, portanto, o A é 1. Né? O A é 1 nem daria. Ó, o A é 1 tem 3 respostas ali. Né? Mas substituindo o A igual a 1 em qualquer das duas equações, nós vamos encontrar o valor do B. Vou substituir na equação mais simples, né, que é menos A mais B igual a 0. O A, então, é menos 1. Menos 1 mais B igual a 0. E o B, portanto, joga o 1 para o outro lado, negativo para o outro lado, ele vira positivo. E, portanto, A é 1 e B também será igual a 1. Bom, na divisão do polinômio 4x ao cubo menos 7x mais 5 por dx, o quociente é x menos 2 e o resto é 23. Ele quer saber o valor de d menos 3 meios. Então, se a gente montar o método-chave, né, o dividendo está na sua posição, o dx desconheço quem ele é, o resultado dessa divisão, que chama-se quociente, é o x menos 2 e o resto é 23. Tudo certo com isso? Estamos, né? Lembra dessa regrinha? Que o dividendo é o divisor multiplicado pelo quociente mais o resto? Se não lembra, é muito importante lembrar, tá? Então, nós vamos colocar agora cada um nas suas devidas posições. O p dx, o dx que a gente desconhece, o x menos 2, que a gente sabe que é x menos 2, e o resto que é 23. Bom, agora parece que ficou meio complicadinho, né? Só que a gente tem uma saída, gente. O nosso objetivo é achar d menos 3 meios, tá? Então, nós temos que simplesmente, a palavra correta é essa, simplesmente, mas com muito cuidado, porque é uma substituição chata, porque é menos 3 meios, tu tem que substituir todos os lugares do x da expressão por menos 3 meios. Todos, tá? Então, olha ali, ó, muita atenção, esse é o detalhe. Olhe bem, gente, tudo que tem x, olha o lado direito, dx é d menos 3 meios, x menos 2 é menos 3 meios menos 2. Então, a gente tem que organizar muito, fazer a conta certa, faça essa conta separada, não confie no que está aqui, tá? Façam ela, né? Aí vocês vão desenvolver toda a expressão e vai ficar no final, então, o d menos o 3 meios está chegando para a gente poder isolar ele, né? Tá vendo as jogadas que eu estou fazendo? Então, aquelas duas frações que eu tinha ali, ó, vamos voltar aqui, essas duas primeiras frações, a gente, como tem denominador, a gente somou elas e, portanto, deu menos 3. Tenho mais 5. Agora a gente trouxe o 23 para o lado da esquerda. Então, ficou menos 21. Agora a gente vai trazer o menos 7 meios dividindo, né? Então, ou multiplicando invertido, como queiram, né? Menos 2 sétimos. E aí a gente tem como resposta final que o d de menos 3 meios passa a ser igual a 6, tá? Então, a gente coloca e tenha muito cuidado, porque o número a ser substituído ele é chato, mas a expressão ou a forma de se desenvolver não é tão chato não, né? Não é tão chato não. Lembrar da regra da método-chave e da regrinha do p dx, que é o dividendo, é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Bom, menos 2 e 3 são duas raízes da equação e eu quero saber a terceira raiz. Gente, nós temos aqui que lembrar uma regrinha vista no último vídeo, que é a soma das raízes de um polinômio, independente do grau. Se o grau é 3, então a soma das 3 raízes. Se o grau é 4, é a soma das 4 raízes, é menos b sobre a. Se tu lembrar disso aí, acabamos com a questão nesse momento. Por quê? Porque uma raiz é menos 2, a outra é 3, x3 eu desconheço, por sinal é o que eu quero encontrar, o menos b ele é menos 1, né? E o a é 2. Então é só substituir todo mundo e encontraremos então que o x3 é 0,5 menos 1, ou seja, menos 0,5. Muito direto, tá? Tem outros caminhos também? Tem. Mas caminho melhor que esse? Ah, obviamente que não.